Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós do PET agradecemos a presença de vocês. Antes de começar o nosso encontro e a nossa discussão, eu gostaria de fazer uma apresentação, dar uns avisos e apresentar o nosso palestrante de hoje. Bom, meu nome é Reinaldo, faço parte do PET, estaria cursando o terceiro período, se não fosse pelo contexto de pandemia, e é isso, e seria o mediador deste encontro. Alguns avisos importantes. O primeiro já foi informado, essa live vai ser gravada para uma posterior disponibilização pelo PET. Nós pedimos que, por favor, todos que, com exceção do professor, claro, desliguem o microfone durante a fala do mesmo, para que não haja interferência e, assim, tenha uma melhor fluidez o encontro. As perguntas podem ser desenvolvidas ou no bate-papo durante a fala do professor, ou no final da fala do professor, que nós teremos um período de tempo para uma melhor discussão e explanação de perguntas, questionamentos. E eu gostaria de informar a todos que o tema desse encontro é léxico, cultura e sociedade. E quem vai falar um pouquinho sobre ele é o nosso professor José Herbert Neves Florencio, e eu gostaria basicamente de falar um pouquinho sobre o currículo dele. O professor tem 3 graduações, uma licenciatura em língua portuguesa e língua francesa, um bacharelado em tradução em língua francesa e um terceiro bacharelado em pesquisa em língua francesa. Todas essas 3 graduações pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem mestrado e doutorado na área de letras, especificamente na área de linguística, também por essa mesma universidade. Então, professor, nós do PET agradecemos que o senhor tenha aceitado o nosso convite e eu passo a palavra para o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Reinaldo. Boa noite, pessoal. Quero começar agradecendo a presença, tá, de todos vocês. Agradecendo ao convite na pessoa de Reinaldo, né, e na pessoa de Josilene também, que coordena as atividades do PET. Eu organizei minha fala hoje mais para dar um tom de conversa mesmo com vocês, uma troca de conhecimentos, tanto que eu optei por não fazer slide, fiz um roteirinho aqui para não me perder, para ficar algo mais no estilo conversa mesmo. Eu vou apresentar uma parte das reflexões que eu fiz no meu doutorado, aplicadas a outros contextos, né? Na verdade, o meu doutorado eu fiz analisando texto jornalístico sobre as últimas eleições. E eu não vou falar dessa questão do texto jornalístico hoje. Eu vou desenvolver uma pequena reflexão teórica que eu comecei fazendo no doutorado. Não foi a minha principal reflexão teórica do doutorado, mas é uma reflexão que eu pretendo levar um pouco mais adiante, e eu pretendo dar um tom de ensaio mesmo ao que eu vou apresentar na fala de hoje. Basicamente com 2 grandes objetivos, né? Então, propor uma possibilidade de interpretação para as relações entre léxico, cultura e sociedade. Eu vou mostrar mais ou menos, quer dizer, eu pretendo mostrar mais ou menos como o sistema lexical da língua, no nosso caso específico da língua portuguesa, como esse sistema lexical atua em determinadas marcações de eventos da sociedade que são definidos a partir da cultura, né, das relações entre as pessoas em uma sociedade. E o outro grande objetivo é mostrar algumas possibilidades de contribuição da linguística teórica para o entendimento das relações sociais. Então, eu quero direcionar minha fala
mais ou menos no sentido de uma divulgação científica mesmo, pensando nessas diretrizes, pensando em mostrar para fora da academia as reflexões que a gente faz dentro da academia. Tá? Então, eu vou tentar usar uma linguagem, minha fala vai ser basicamente analisando alguns exemplos, em cima de exemplos do cotidiano, exemplos que estão aí na mídia, enfim, para que as pessoas percebam que as reflexões que a gente faz na linguística, que as reflexões que a gente faz nas ciências humanas, também são reflexões prioritárias para o entendimento das relações sociais. Tá? E aí, nesse sentido, a minha adesão teórica, digamos assim, embora eu vá pincelar, pegar alguns exemplos de vertentes teóricas diferentes, né? Ou seja, eu não vou aqui buscar uma vertente teórica única para explicar o que eu quero dizer, então eu vou trazer algumas reflexões do estruturalismo, da sociolinguística, da linguística cognitiva, da lexicografia, tá? E vou tentar montar algo em cima de uma vertente da lexicologia que eu desenvolvi no doutorado, que eu chamo de vertente textual e interativa de estudo do léxico. Tá? E aí eu tento fazer um arremate no final para encaixar nessa minha visão teórica. E aí todos os exemplos que eu vou trazer, no final eu vou tentar encaixar numa visão interacional de língua, lá nos termos bakhtinianos mesmo, da produção da linguagem para o outro, nos termos também de Marcuski e Coll, quando falam da produção de texto em cima de uma visão interacional. Tá? E eu vou organizar minha fala em 3 grandes momentos, digamos assim. O primeiro, uma vista dos pressupostos teóricos da lexicologia, e alguma coisa da antropologia também, quer dizer, algumas considerações para a gente entender o que é que eu vou falar aqui, mas, sobretudo, ao que eu me refiro como léxico, porque pode não parecer, mas o conceito de léxico, a noção de léxico, ela é muito complexa dentro do campo da própria lexicologia, digamos assim. Basta ver, por exemplo, que se a gente pega ementas de universidades diversas das disciplinas do curso de letras, se você pega uma ementa de sintaxe, se você pega uma ementa de fonética e fonologia, de morfologia, você já tem aí, você encontra alguma recorrência, claro, as abordagens teóricas são distintas, mas você encontra algumas ocorrências de fenômenos da linguagem que você vai encontrar. Então, por exemplo, num curso de fonética e fonologia, a gente já sabe que vai caracterizar os sons vocálicos, os sons consonantais, a noção de sílaba, tudo mais. Em sintaxe, a gente já sabe que vai trabalhar com a noção de frase, com a noção de oração, os termos da oração, argumentos, a predicação, a gente já espera mais ou menos alguma coisa. Quando você pega uma ementa de lexicologia, a ementa é muito variada. Então, a lexicologia, em muitos momentos, ela se aproxima da semântica, em muitos momentos se aproxima da morfologia. E aí, uma coisa que eu tentei na minha tese foi aproximar a lexicologia da linguística do texto, entendendo como é que o léxico funciona nas interações via texto, né, pela via do texto. E aí eu vou falar rapidamente só de alguns conceitos, o conceito de léxico, né, e o entendimento do léxico dentro da cultura. E aí depois eu vou partir para os exemplos, vou trazer vários exemplos de como o léxico atua na indicação de elementos culturais e, no final, vou fazer breves
considerações provisórias, que eu chamo de provisórias porque são ideias que eu estou pensando ainda, ideias que eu estou construindo, por isso que eu falei que é um tom de ensaio mesmo, porque é uma ideia que eu estou construindo. Então, a primeira coisa que eu quero tratar, né, aqui é da noção de léxico. A noção de léxico, mas, sobretudo, a noção de léxico em oposição à noção de gramática. E aí eu parto de uma reflexão da professora Irandé Antunes, que foi minha co-orientadora do doutorado, sobre os sistemas que compõem uma língua. Então, ela vai dizer que isso casa com alguns outros teóricos também do funcionalismo. Ela vai dizer que uma língua, o sistema de uma língua, na verdade, é uma articulação de 4 subsistemas, ou 4 sistemas menores, digamos assim. Um primeiro, que é o sistema das regras de uso, então, seria mais ou menos algo equivalente à pragmática. Outro sistema, que é o sistema da textualização, tá? Então, seria o âmbito da textualidade, como a gente organiza os textos. Outro sistema, que é o sistema lexical, e aí o sistema lexical é o conjunto das palavras da língua. E essa definição é muito ampla. Eu vou retomar essa definição já para mostrar que não é exatamente isso que é o léxico. E um sistema gramatical, que é o sistema que estrutura a língua. E aí eu fui pegando outros autores da lexicologia e fui pensando nessa noção de léxico e nessa noção de gramática. Por exemplo, uma palavra como garrafa. Uma palavra como essa, alguns autores do estruturalismo chamam de palavra referencial, porque a gente consegue fazer uma referência a entidades, digamos assim, do mundo, né? Que depois foi o que autores como Mondadá, lá na análise do discurso, fala da noção de objeto do discurso quando estuda a referenciação. Né? Então, um elemento do léxico, eu não sei se eu fui muito claro, eu vou tentar explicar detalhadamente agora, um elemento do léxico é uma palavra da língua que traz na mente das pessoas, traz na mente dos usuários uma imagem, o que representa algum processo, algum objeto no mundo. Então, por exemplo, uma palavra como cadeira, garrafa, caneta, livro, papel, são palavras que, e aí eu estou falando de substantivos, né? São palavras que fazem essa ligação, digamos assim. Eu não quero dizer exatamente que é uma ligação entre língua e realidade, porque essa ligação ela é mais discursiva do que tudo, então não é uma coisa tão direta, mas estou falando assim mais para ser entendido, né? Essa noção de léxico. Do outro lado, eu tenho a gramática. E aí eu dou um exemplo de uma palavra gramatical, por exemplo, uma conjunção. Então, porquê? Essa palavra porquê, ela não estabelece vínculo com a realidade. Então, você não vê um porquê passando pela porta. Você não tem, ali vai o porquê, por exemplo. Né? Então, o porquê, nesse caso, seria uma unidade da gramática. E o cadeira, lápis, seria uma unidade do léxico. As unidades da gramática, elas estruturam a língua. A gramática ela é basicamente a estrutura mesmo da língua, embora essa estrutura não seja pré-definida. Tá? Eu entendo a gramática, uma gramática funcional, que
acontece de acordo com o contexto, de acordo com as intencionalidades, mas que não deixa de ser a estrutura da língua. Então, uma palavra gramatical, ou palavra instrumental, o estruturalismo chama de palavra instrumental, ela serve para organizar os textos, organizar os discursos, digamos assim, interligar conceitos, mas ela não tem essa capacidade de ativar objetos de discurso na nossa cabeça. Ou de ativar predicações, por exemplo. A palavra correr é uma palavra lexical, um verbo. É porque você ativa esse processo de correr na sua mente quando você tem o léxico. Então, grosso modo, é isso que diferencia o léxico da gramática. Mas não é só isso, porque a língua é muito mais complexa do que simplesmente você separar as coisas em dois polos. Tá? Como se fazia no início dos estudos da lexicologia. Léxico de um lado, gramática de outro. Hoje, a gente já entende o léxico e a gramática muito mais como duas noções escalares do que como duas noções dicotômicas. Então, eu tenho palavras, eu tenho fenômenos que são mais para o lado do léxico e eu tenho palavras, eu tenho fenômenos que são mais para o lado da gramática. Então, por exemplo, Mário Perini, em sua gramática de 2016, ele faz uma distinção entre os significados possibilitados entre esses dois sistemas. E aí eu estou falando de sistema lexical e sistema gramatical. Percebam que eu não entendo léxico simplesmente como esse conjunto de palavras de que eu falei no começo da apresentação. Tá? Não é pegar todas as palavras da língua e jogar num saco e então, aqui é o léxico da língua. Não é isso, embora essa seja a definição primária que se dá do léxico. Então, Perini ele faz essa distinção entre o significado lexical e o significado gramatical. Ele diz que o significado lexical evoca esquemas mentais específicos permitidos pela interação verbal, né, e aí sou eu que digo, enquanto o significado gramatical é possibilitado pelas construções e associações que se desenvolvem no interior do texto, oportunizando diferentes possibilidades de significação em relação ao primeiro grupo, que é o do sistema lexical. Então, eu tenho os elementos do léxico que fazem essa ponte da língua com contextos extralinguísticos, com elementos extralinguísticos, e eu tenho o sistema gramatical que atua no léxico, que pega esse sistema lexical e arranja, e aí com isso ele vai formular textos. Então eu não tenho língua só com léxico, do mesmo jeito que eu não tenho língua só com gramática. Eu preciso dos dois sistemas para estruturar a língua. E mais ainda daqueles outros dois sistemas que eu falei no começo, que é o sistema de textualização e o sistema de utilização. Outro linguista, dessa vez a linguista Amália Mendes, uma linguista portuguesa, ela vai explicar essa tendência de diferenciação também, e ela vai dizer, ela vai explicar que os itens lexicais mostram uma tendência, abre aspas, a apresentar um significado descritivo, denotador de entidades, propriedades, eventos, estados, etc., fecha aspas, estabelecendo relações com o mundo extralinguístico e, por isso, proporcionando remissão para fora da linguagem, bem entre aspas, esse fora da linguagem, com entidades que circulam socialmente e diversas propriedades. Os itens gramaticais, ainda segundo a autora, são caracterizados por ter, abre aspas, um significado que codifica algumas áreas semânticas particulares, como tempo, modo, aspecto, número, gênero, ou ter a função estruturadora da frase e do discurso, fecha aspas. Então, são marcas de um sistema intralinguístico. Onde é que está a gramática da língua, então? Na sua morfologia
e na sua sintaxe. Tá? Então, é a morfologia enquanto estruturação da palavra e a sintaxe enquanto estruturação da sentença que constituem a gramática de uma língua. E essa gramática, ela vai atuar em cima do sistema lexical. Tá? Então, essa é a distinção inicial que eu queria fazer com vocês. E aí, por causa dessa distinção, como é que eu caracterizo o léxico? Ora, se o léxico é o sistema da língua que faz essa ponte, digamos assim, entre a língua e a realidade, a língua e o mundo, a língua e as relações sociais, é mais do que natural que essas relações sociais, esse mundo, essa realidade, eles sejam totalmente essenciais para definir o léxico de uma língua e os usos das palavras. Então, o léxico de uma língua é maleável, o léxico de uma língua é renovável, basta ver aí os neologismos. Eu vou dar até alguns exemplos mais na frente de neologismo. A gente cria neologismo a todo dia. Todo dia, praticamente, pode surgir uma palavra nova. E aí, no neologismo, para a gente criar um neologismo, a gente usa mecanismos gramaticais, derivação, composição, sigla, enfim. Todos esses mecanismos de formação de palavras que são rígidos, porque são mecanismos gramaticais. Mas o processo de formar outras palavras é um processo lexical. Tanto que os neologismos são o quê? Substantivos, adjetivos, verbos e alguns advérbios. São as 4 classes de palavras que são lexicais. Né? Porque são classes abertas. Porque estão à disposição da sociedade. Estão à disposição das relações sociais para serem marcadas na língua, para serem utilizadas na língua. Enquanto a gramática, não. A gramática ela é mais estrutural. Então, uma desinência, um morfema, dificilmente ele é formado na língua. Você não cria uma preposição, você não cria um numeral, você não cria um artigo, uma conjunção. Essas classes de palavras a gente recebeu do latim. Elas foram fruto de um processo de modificação da língua, mas é um sistema que, se você for olhar, ele, de certa forma, aparece no latim. Artigo não, não tem artigo no latim. Mas são palavras instrumentais que vieram na história da língua, no processo de história da língua. Então, o léxico, muito mais que a gramática, e aí eu digo muito mais porque, às vezes, a gente pode ter um uso ou outro de determinado mecanismo gramatical. E aí, por exemplo, na sintaxe, o mecanismo da voz passiva, ele é um mecanismo que está totalmente à disposição dos usos. O que é que eu quero colocar em foco na minha frase? O agente ou o paciente? E aí é essa intencionalidade que vai determinar o uso da voz passiva. Mas se você for comparar com os casos do léxico, que eu vou mostrar já já, é infinitamente menor. Tá? Com relação à noção de cultura, como o tema da minha fala é léxico, cultura e sociedade, eu achei por bem de dar uma passeada também na antropologia para poder falar para vocês o que é que eu entendo como cultura, para poder associar o léxico com a cultura. Então, eu peguei um antropólogo chamado Duranty, não sei a pronúncia certa, e aí ele vai definir cultura, só que ele não dá uma definição exata. Ele diz que cultura é uma coisa muito complexa para ser definida, e realmente é, e que ele, no lugar de dar uma definição, de dar um conceito para o que é cultura, ele prefere estabelecer algumas relações que definem a cultura. Tá? E aí ele diz, sua possibilidade de transmissão de ideias e valores na convivência social e entre gerações,
Então, a cultura é algo que transmite as ideias, que passa valores de uma geração a outra. E essa noção vai ser extremamente importante para o que eu quero falar daqui a pouco. Seu lugar na construção de conhecimento, ele fala da cultura como algo imprescindível na construção de conhecimento nas sociedades. Sua funcionalidade na comunicação entre indivíduos, quer dizer, a cultura, ela é essencial na comunicação, na interação entre as pessoas. Seu papel na mediação das relações humanas, sua composição como um sistema de práticas sociais e sua constituição como um sistema de participação em que os indivíduos transformam sua própria sociedade a partir das interações em que se envolvem. Então, dessas seis funcionalidades da cultura, a gente percebe a relação necessária, imprescindível entre cultura e linguagem. Quer dizer, cultura é linguagem, nesse sentido de linguagem como interação humana, de prática social de linguagem. Bom, a respeito das relações entre léxico e cultura, aí eu trago um lexicólogo português, que é Mário Vilela, tá? Que é estruturalista. Ou seja, essa noção, esse vínculo entre o léxico e a cultura não é novo. Tá? Já a linguística estrutural falava e demonstrava essa relação entre léxico e cultura. Então, ele vai explicar que no léxico nós arquivamos nossa percepção das coisas do mundo e, funcionando como uma via de mão dupla, essa percepção nos é possibilitada pelo léxico, pela sua concretização de linguagem. Ou seja, a cultura ela é marcada no léxico. A gente recebe a cultura pelo léxico. E, ao mesmo tempo, a gente percebe essa cultura pelo léxico. A cultura define e é definida pelo léxico ao mesmo tempo. Tá? Um exemplo meio que bobo do dia a dia, eu sou de Recife, né? Eu sou recifense. Tenho algumas pessoas daqui de Recife também assistindo a esse live, eles vão entender o que eu vou falar. Uma marca da nossa culinária, né, eu adoro falar de comida, é o bolo de rolo. Né, é uma marca da cultura recifense. Pernambuco é conhecido, né, esse bolo de rolo de Pernambuco é conhecido. E aqui a gente tem uma brincadeira, porque às vezes quem vem de fora e não conhece, que vê, chama de rocambole, o bolo de rolo. E a gente fica puto da vida com isso, porque rocambole é uma coisa e bolo de rolo é outra. Né? E na nossa cabeça, essas duas palavras têm significados bem diferentes e bem definidos. Né? Porque a gente aprendeu assim na nossa cultura. Né? E aí, quando vem alguém de fora, isso eu já presenciei pecado chamar bolo de rolo de rocambole. Eu já presenciei isso de eu estar numa confeitaria e chegarem alguns turistas e pedirem rocambole apontando para o bolo de rolo. E eu não podia arrumar confusão, né, mas eu fiquei puta vida. Eles não deveriam comer, porque não é rocambole. Então, isso é um exemplo bobo, mas para mostrar a funcionalidade das palavras. Olha, os recifenses estão aí no chat se manifestando em apoio ao que eu estou falando, para vocês verem. Não dá para chamar bolo de rolo de rocambole. Então, isso é um exemplo bobo para mostrar como as palavras têm essa representação cultural. Tá? Vejam o item lexical, bolo de rolo, rocambole, né? São dois itens lexicais, mas que na nossa cultura, aqui em Pernambuco, querem dizer coisas distintas, inclusive a palavra bolo de rolo, para a gente,
ela não define unicamente aquele bolo. Né? Ela traz vários outros valores junto com ela que mostram o nosso sentimento de pertencimento, que é muito forte entre os pernambucanos. Então, vejam, a gente recebe essa palavra, né, bolo de rolo. Era para eu ter separado um pedacinho de bolo de rolo para mostrar para vocês, não pensei nisso antes. A gente entende essa palavra como... recebe essa palavra como uma marca da nossa cultura, e para ela quer dizer muitas coisas. Então, a cultura vem para a gente, nessa palavra, digamos assim, e a partir do momento em que ela vem, ela representa a nossa cultura. Por isso que Mário Vilela fala dessa via de mão dupla. Tá? E aí eu trouxe um trechinho de Mário Vilela sobre essa, não sobre o bolo de rolo, mas sobre a relação entre léxico e cultura. Então, o léxico é a parte da língua que, primeiramente, configura a atividade extralinguística e que arquiva o saber linguístico de uma comunidade. Quer dizer, nós arquivamos o nosso saber linguístico, o nosso conhecimento linguístico, ele é arquivado pelo léxico. Então, a nossa percepção de mundo, ela é arquivada no nosso léxico. Que aí, quando é individual, quando é de cada pessoa, a gente já chama de vocabulário. Avanços e recursos civilizacionais, descobertas e inventos, encontros entre povos e culturas, mitos e crenças, afinal, quase tudo, antes de passar para a língua e para a cultura dos povos, tem um nome, e esse nome faz parte do léxico. O léxico é o repositório do saber linguístico e é ainda a janela através da qual o povo vê o mundo. Um saber partilhado que apenas existe na consciência dos falantes de uma comunidade. Então, esse saber partilhado, eu volto para o exemplo do bolo de rolo, veja, é um saber partilhado na cultura pernambucana. E nas interações que ocorrem nessa sociedade pernambucana, existe uma ideia específica, existe todo um conjunto de elementos que vem junto desse léxico na nossa sociedade. Tá? E aí, veja, isso já é uma representação, já é um estudo, já é uma coisa que no estruturalismo já se falava, tá? Dessa relação entre léxico e sociedade. A diferença para a visão que eu quero trazer para vocês é que, na verdade, essa relação entre o léxico e a cultura, ela é mais interacional do que tudo. Eu vou falar disso já mais para o final, né, da minha palestra. E aí, também, eu anotei aqui para falar, mas vou falar rapidamente, porque eu acho que eu já estou me avançando na hora, da hipótese de Sapir-Whorf, né, que Edward Sapir e Benjamin Whorf, baseados nas ideias de Franz Boas, eles falavam dessa relação entre linguagem, cultura e sociedade. Tá? Eles falavam da língua em geral, mas eu estou trazendo aqui para o léxico. Então, eles dão aquele famoso exemplo da neve, que para os esquimós existem, sei lá, mais de 30 palavras para a palavra neve. Ou é a palavra branco, agora eu já não estou mais... Acho que é a palavra branco. Né? Que eles têm mais de 30 possibilidades para essa palavra branco, que na nossa cultura a gente não tem. Porque lá, como eles convivem com a neve, eles têm diferentes percepções das tonalidades do branco. E aí eles têm várias palavras para falar isso. Então, é o léxico refletindo uma cultura. Então, basicamente era isso a hipótese de Sapir-Whorf. Então, já era, há muito tempo, admitido no estudo da linguística essa relação entre léxico e sociedade.
né? Léxico e cultura. Aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês agora. Basicamente, são 6 exemplos até grandes, que refletem essa relação entre léxico e sociedade. E aí, no final, a gente faz uma reflexão sobre esses exemplos. Bom, primeiro exemplo que eu vou trazer, ele tem a ver com tradução, tá? Que é a palavra do inglês, e aí eu não sei falar inglês, eu vou chutar aqui, literacy, que é o literacy, se a gente for ler em português. Em inglês, essa palavra literacy, ela significa a habilidade de ler e escrever, e ela pode significar a habilidade em alguma área, né? Ser hábil em alguma coisa. Então, é o literacy. Quando vem para o Brasil, né, e aí eu estou falando dos estudos do letramento, e aí a grande teórica do letramento, que é justamente Magda Soares, que para mim é uma das principais educadoras do Brasil, né, vivas hoje. Ela, Paulo Freire, enfim, são expoentes da educação. E aí Magda Soares, ela vai falar, ela vai trazer aqui para o Brasil o conceito de letramento. Tá? E ela vai fazer uma distinção entre a alfabetização, que é mais a decodificação, e o letramento, que é mais o uso da linguagem, isso dando conceito de uma maneira geral. E em Portugal, né, esse conceito que para nós do Brasil é um conceito de letramento, em Portugal eles chamam de literacia, tá? Que aqui no Brasil esse literacia, ele está, embora o conceito de literacia como sinônimo de letramento, ele é dicionarizado, mas a gente entende literacia mais no sentido de literatura, de algo literal, enfim, nesse sentido. Acontece que, quando tem a tradução das obras, esse literacy do inglês, ele serve tanto para alfabetização, quanto para letramento, quanto para literacia, porque no inglês, a palavra do inglês, ela tem uma percepção mais geral, uma percepção mais ampla, que para nós do português brasileiro, por exemplo, são 2 dimensões diferentes, a alfabetização e letramento. Tá? Então, e aí quando você vai traduzir o texto do inglês para o português, às vezes dá problema, porque na nossa cultura acadêmica brasileira, são noções distintas. E nem sempre a gente consegue traduzir exatamente o que está na outra língua. Tá? Então, a primeira questão é essa. Tá? Então, a mesma coisa a palavra língua e linguagem, que no inglês é language, é uma forma só para as duas. Tá? Então, isso é um problema na hora de traduzir o texto, porque nem sempre, como o léxico ele é muito ligado à cultura, à sociedade, nem sempre a gente vai conseguir fazer essa relação direta, digamos assim. Pois bem, há muitos anos que aqui no Brasil o conceito de letramento, as linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação com esse nome de letramento, as obras com esse nome de letramento, os documentos oficiais de ensino de língua portuguesa, de língua estrangeira, enfim, abordam esse tema, usam esse tema letramento. Pois bem, nas últimas diretrizes do Ministério da Educação, que hoje se encontra sem ministro, né? Nas últimas diretrizes pedagógicas do Ministério da Educação, eles aboliram o uso da palavra letramento.
Então, para o processo dos anos iniciais, né, de aquisição da linguagem, de aprendizagem da linguagem nos anos iniciais. Eles aboliram o termo da palavra o uso da palavra letramento, porque a palavra letramento é muito ligada a teóricos como Magda Soares e Paulo Freire, né? E a atual diretriz do Ministério é inimiga desses teóricos, né? Então, eles adotaram a palavra literacia. Então, hoje, nas diretrizes do MEC, você não encontra o uso da palavra letramento. Você encontra o uso da palavra literacia. E eles usam lá uma justificativa, que não vale a pena nem falar, mas eles usam essa justificativa para usar a palavra literacia. Então vejam como as palavras do léxico da língua carregam valores para muito além do que elas dizem, porque letramento e literacia, eles podem ser tomados como sinônimos, né, no português brasileiro mesmo, embora literacia seja usado em Portugal, que aí já vem também essa relação léxico e sociedade. A sociedade portuguesa usa uma palavra, a sociedade brasileira usa outra, mas essa palavra quer dizer a mesma coisa. Só que essas diretrizes, além de abandonarem a noção de letramento mesmo, eles defendem o uso de método fônico para alfabetização, enfim, mas por uma questão ideológica, e vejam, não é a ideologia nem da palavra letramento, é a ideologia das pessoas que usam a palavra letramento, das pessoas que cunharam o termo letramento. Né? Então, e aí, no Ministério, hoje, essa palavra letramento, ela não é usada. Né? Ela, por tudo que ela representa. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu quis dar para vocês. O segundo exemplo, e aí quem acompanhou as mídias aí, já faz um tempinho que isso apareceu, quando a gente joga no Google qualquer palavra, logo um dos primeiros resultados é o significado dessa palavra num dicionário automático lá vinculado ao Google. E aí nas redes sociais circulou durante muito tempo, foram 2 exemplos. O significado da palavra mulher e mais na frente o significado da palavra professora. E aí, no significado da palavra mulher, uma das acepções lá, uma das entradas do dicionário era amante, concubina. E no caso da palavra professora, no feminino, um dos significados era prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. E aí isso foi vinculado na internet. Né? E aí é uma clara relação entre o machismo da sociedade, né, que a sociedade brasileira é machista, é racista, inegavelmente. Então, isso foi um exemplo que circulou nas redes dessa marca social, dessa marca da discriminação social, que é encontrada nas palavras do léxico. Veja, para serem dicionarizadas, essas palavras precisam ser usadas. Então, se você encontra, e eu conferi no dicionário UAS, né, quando eu estava preparando essa fala, e conferi nesse dicionário do Google. Né? Então, o significado de mulher como amante, como concubina, ele consta no Google ainda. E o significado de professora como prostituta, ele saiu do Google. Depois da repercussão, eu acho que o Google retirou. Mas ele continua no UAS porque é um uso da língua que precisa ser registrado. Até mesmo para a gente combater esse uso, a gente precisa saber que ele existiu, que ele foi utilizado. Por isso que o dicionário ele cumpre essa função também, né? De registrar todo e qualquer uso da língua, não só para a gente ter conhecimento, mas até mesmo para a gente rebater
e não usar, né, nesses sentidos. O dicionário faz isso. O dicionário ele tem que registrar tudo na língua, para o bem e para o mal. Mas, e aí isso foi uma repercussão. E aí, mais uma vez, eu trago. É a marca do machismo na sociedade que é encontrada no léxico. Tá? E aí vai encaminhando para o terceiro exemplo que eu vou dar, que é a da linguagem racista, que a gente está discutindo, ainda bem que a gente está discutindo muito mais hoje do que se discutia antes. Então, hoje, nas mídias sociais, a gente vê circular várias listas de palavras cuja origem é racista. Então, se você recupera diacronicamente essa palavra, você vai perceber essa origem racista, que hoje, sincronicamente, ela se perdeu. E recuperar isso tem sido um movimento importante no combate ao racismo. Então, por exemplo, a palavra doméstica, se a gente vai diacronicamente, se a gente recupera o uso dessa palavra, significava o quê? Os negros eram tratados como animais rebeldes que precisavam ser domesticados. Daí vem a palavra doméstica para se referir às empregadas domésticas. A expressão meia tigela é uma expressão racista. Eu anotei aqui alguns significados. Os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam o apelido de meia tigela, que hoje significa algo sem valor, algo medíocre, né? Mas que tem essa origem racista. Então, a gente, hoje, nas nossas interações, a gente evita esses usos porque a gente sabe de toda a simbologia, de todo o lado negativo que é carregado nessas palavras. Então, palavras como mulata, né, que vem de mula, a cor do pecado, para utilizar, faz referência a essa figura pecaminosa, né, do negro. Samba do crioulo doido, que foi um samba que satirizava o ensino no Brasil, no tempo da ditadura, né, o ensino da história do Brasil, no tempo da ditadura, que foi composto por Sérgio Porto. Na época ele assinava com seu dono, né, Stanislau Ponte Preta, e era uma expressão debochada, mas de cunho racista. Né? Outras expressões como não sou tuas negras, o verbo denegrir, as expressões mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, são elementos do léxico que, criado mudo, eu vi aqui que a gente colocou exatamente, são elementos do léxico que refletem essa cultura racista, essa sociedade discriminatória que é a sociedade brasileira. E vejam, as pessoas, quando isso é divulgado, veja, e aí eu vou novamente no sentido da importância da linguística, da importância das ciências humanas para o entendimento das relações sociais. Quando isso é divulgado na grande mídia, as pessoas passam a ter conhecimento e passam a rejeitar o uso dessas palavras como uma forma de combater o racismo, de combater essas questões problemáticas da sociedade. Tá? E aí, quem descobre isso, o significado anterior das palavras, é o linguista, não é outro profissional. Né? Então, quem registra isso nos dicionários é o lexicógrafo. Tá? E aí eu sempre procuro trazer para vocês essa questão da utilidade mesmo das ciências da linguagem. Outro exemplo, estou indo para o quarto exemplo. Eu tenho acompanhado as lives da Abralim, e uma live que eu assisti foi a palestra da professora e deputada federal Margarida Salomão, tá? Que é vinculada à linguística cognitiva, ela trabalha com autores como Senkoff, Lakoff, tudo mais. Então, ela trouxe isso no quadro
da linguística cognitiva, ela estava falando de esquemas mentais e estava falando da caminhada progressiva que o neoliberalismo está tendo na sociedade brasileira. E aí ela mostra isso com o uso de algumas palavras. E aí eu captei aqui, trouxe para falar para vocês, que ela fala do reenquadramento neoliberal das instituições. Hoje, você não fala mais de governo. E aí ela falou isso, ela deu esse depoimento pelo que ela via em Brasília, mesmo como deputada federal. Hoje se prefere a palavra governança. Porque a palavra governo, ela já carrega todo um lado negativo junto com ela, depois de tantos escândalos que a gente tem visto aí nos governos. A palavra políticas públicas, hoje o pessoal está evitando usar, está falando de boas práticas. A palavra participação democrática, que aí no caso não é só uma palavra, né? uma lexia complexa. Hoje ela não é tão usada lá em Brasília. O pessoal prefere falar de colaboração em rede. A palavra cidadão, ela tem sido, embora em alguns contextos a gente tenha visto que ela está muito em moda, mas essa palavra cidadão hoje, ela tem sido vista de maneira negativa por causa do perfil do cidadão brasileiro que tem se apresentado aí nas ruas, nos textos jornalísticos que a gente tem visto aí. E aí o pessoal prefere chamar de empreendedor. Dentro do tema da responsabilização individual, não se fala mais em disputa política, porque essa expressão, disputa política, ela ficou muito marcada negativamente por causa de todo esse problema, todos esses problemas que acontecem na política brasileira. Hoje o pessoal fala de autoinvestimento racional. A palavra trabalhador, ela tem sido evitada no meio empresarial. Hoje eles chamam de colaborador. E é bem estratégico chamar os trabalhadores de colaboradores. Investidor ou trabalhador também é chamado de capital humano, nessa lógica aí capitalista. Política, a palavra política em alguns contextos tem sido evitada. O pessoal está preferindo chamar de gerenciamento. Então, percebam, várias palavras que estão sendo evitadas. Por quê? Porque elas carregam toda uma problemática da política nacional. Tá? E aí é nosso papel como linguistas estudar esses mecanismos. A gente precisa entender que mecanismos acontecem para que uma palavra saia de cena e a outra entre em cena no seu lugar. E isso é estabelecido na relação entre léxico, cultura e sociedade. Outro exemplo, e aí eu vou trazer para as questões do Enem. O Enem 2018, ele trouxe uma questão que se falava do pajubá. E aí ele trazia um texto, um texto de divulgação científica, que dizia: Acuenda o pajubá, conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Para a família tradicional brasileira, isso foi um prato cheio de críticas, né? Mas essa questão ela foi muito boa porque abordou essa relação entre o léxico e a cultura, entre o léxico e a sociedade. Trazia palavras, né, da comunidade gay que eram usadas e explorava o significado. Aí a questão dizia assim, ó, da perspectiva do usuário, o pajubá ganha status de dialeto, que se a gente for para o conceito mesmo de dialeto, não é um dialeto, é mais um socioleto do que um dialeto, mas isso não importa. Quer dizer, não importa para a discussão que a gente está trazendo aqui. Né? E aí caracteriza como um elemento de patrimônio linguístico, e aí os alunos tinham que refletir sobre como as palavras que circulam numa comunidade de fala trazem as marcas dessa comunidade.
né? Já aí foi uma questão mais do lado da sociolinguística mesmo. E aí foi os conservadores de plantão falando mal, dizendo que a questão estava fazendo... Não foi apologia, foi algum outro termo que eles usam. Doutrinação, isso que é outra palavra que hoje ganhou outro sentido, né? Então, falando tudo isso. Mas o Enem, ele sempre traz questões nesse sentido. E aí eu relembro uma questão do Enem de 2015, que ele traz uma canção, né? O título da canção é Iaô, e aí ele diz, ó, e aí coloca a letra dessa canção, e aí fala, a canção Iaô foi composta na década de 1930 por Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana, que escreveu a letra. O texto mistura o português com o iorubá, língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. E aí a questão perguntava, fazia reflexão sobre o uso desse iorubá na canção como marcas dos povos afro-brasileiros. Tá? Se você pega muitas letras de samba, de axé da Bahia, você encontra muitas palavras do iorubá, porque a cultura iorubá é muito forte na Bahia. Tá? Então, é mais uma marca, né, que mostra essa relação entre cultura e sociedade. Né? E isso foi explorado no Enem. E o Enem sempre vem explorando o léxico nesse sentido. Né? Sempre tem, quase todo ano tem uma questão ou outra de léxico no Enem que aborda esse tipo de relação entre léxico, cultura e sociedade. Ou seja, é um assunto que já no ensino médio deveria ser trabalhado nas escolas. Bom, o meu último exemplo, então, diz respeito ao contexto atual, que é o contexto da pandemia do coronavírus em que a gente vive. E aí circulou também nas redes sociais uma reportagem do Diário da Região, que falava das palavras novas e ressignificadas que estão aí na sociedade nesse contexto do coronavírus. Então ele traz, por exemplo, a palavra quarentena. Hoje, a palavra quarentena tem um significado totalmente diferente do que ela tinha em janeiro de 2020, por exemplo. Primeiro que a palavra quarentena, originalmente ela marcava um período de 40 dias. Nós já estamos há 105 dias. Então, nessa quarentena. Mas, mais do que o período, né, a palavra, o substantivo quarentena, hoje, ele carrega uma infinidade de coisas. Além do fato de estarmos isolados, a gente está longe da família, a gente não está podendo sair de casa assim para fazer coisas que antigamente a gente fazia com a maior facilidade, não está podendo ter contato com os amigos, com os alunos, tudo mais, durante um tempo muito prolongado, e além disso, a gente está tendo notícias terríveis do que está acontecendo no mundo afora. Então, a palavra quarentena ela passa a adquirir novos significados a partir de então. A mesma coisa a palavra pandemia, tá? A palavra isolamento, a palavra normal, que aí hoje ela já vem praticamente sempre acompanhada de um adjetivo, novo normal. Essa dupla de adjetivo e substantivo, novo normal, ela está ganhando um funcionamento autônomo, digamos assim, nos usos da língua. E os estrangeirismos que entraram com tudo. Vou dar 2 exemplos. Live, que é o que a gente está tendo agora, e lockdown, que eram palavras estrangeiras, até há pouco, praticamente não eram usadas no Brasil. E hoje estão aí no dia a dia. Se você pega aqueles gráficos que aparecem, que eles pegam as palavras mais usadas na internet, e tem um nome específico, mas eu não estou lembrado agora, que sai colocando, quanto maior a palavra é porque ela está sendo mais utilizada. Eu peguei essas palavras dessa reportagem do Diário da Região, em que eles entrevistavam a professora Cláudia Zavalha, que é
uma lexicóloga da Unesp. E aí ela falava de 2 neologismos, né? O chloroquiners, para se definirem as pessoas que eram a favor do uso da cloroquina, e os quarenteners, que eram aqueles que eram adeptos da quarentena. Inclusive, ela falou da expressão bebês quarenteners, que eram os bebês ou que nasciam nesse período da quarentena, ou que eram fabricados nesse período da quarentena e vão nascer daqui a 9 meses. Então, nessa reportagem também a gente via essa questão. Estou finalizando. Nessa reportagem a gente via essa relação entre o léxico e a cultura. Então, diante desses 6 exemplos, eu tenho algumas conclusões preliminares, provisórias, para fazer com vocês. Então, a primeira coisa é que o entendimento do processo ele deve ser interacional. Quando a gente usa a palavra, a gente pensa na situação de uso e a gente pensa no nosso interlocutor. Quando o MEC nega o uso da palavra letramento, é porque ele quer ser ouvido pelos outros como um ministério de ideias mais conservadoras e menos libertárias, para usar o termo de Paulo Freire. Tá? Quando a gente se nega a usar termos racistas, a gente faz isso pensando na dor do próximo, na dor de quem sofreu esse período da escravidão e quem sofre ainda hoje com a cultura racista. Tá? Quando a gente usa os termos da quarentena, os termos do coronavírus, a gente está querendo mostrar para o nosso interlocutor que a gente está inteirado naquele sistema, que a gente está passando pelo mesmo que ele está passando e que isso nos une enquanto sociedade. Tá? Isso marca a nossa cultura. E os outros exemplos também. Tá? Então, o aspecto social ele é fundado nas interações. E, ao mesmo tempo, essas interações contribuem para o processo social. Então, é uma coisa cíclica, já como o Mário Vilela falava, que era uma via de mão dupla. Então, essa visão que eu pretendo desenvolver mais à frente, né, assim, tentar trazer postulados teóricos para ela mais adiante, e eu tento talvez fazer algum modelo de análise, porque os fatos estão aí. Eu trouxe 6 grandes exemplos que mostram bastante isso, essa relação entre léxico, cultura e sociedade. Então, os fatos estão aí. Eu acho que o que falta ainda dentro da lexicologia, nesse sentido, é a gente desenvolver algum modelo de análise que possa ser aplicado a todas essas situações e que façam a gente entender de maneira mais clara como esses mecanismos interacionais atuam nessa definição do significado do uso das palavras. Então, nas comunicações, por exemplo, eu penso que isso pode ser usado na análise de fake news. Quer dizer, quais são as palavras típicas que aparecem em fake news? Não é só isso que vai definir uma fake news, mas há, certamente, palavras que são recorrentes nessas fake news. Na educação, por exemplo, a gente pode aplicar isso no modelo de interpretação de texto, como eu falei, o Enem já cobra esse tipo de conhecimento. Tá? Nos direitos humanos, a gente pode trazer contribuições para que os direitos das minorias sejam preservados e sejam garantidos também no aspecto linguístico. Tá? Então, a linguística, as ciências humanas, as ciências da linguagem, a linguística e a lexicologia, elas têm muita contribuição, embora elas não sejam áreas prioritárias do CNPq e da CAPES, hoje, elas têm muita contribuição para dar na pesquisa e para o entendimento das relações humanas. Tá? Então, eu finalizo minha fala, aproveito para fazer um comercial do Grupo de Estudos em Língua Portuguesa, que é o GELP. A gente está começando agora na UFCG,
tem a página da gente no Instagram. Por favor, sigam, compartilhem, curtam lá, que hoje tudo é assim. A gente vai ter também algumas lives com professores convidados e vai ter curso, vai ter dica de leitura, enfim, vai ter muita coisa que a gente vai começar de julho para agosto. Então, sigam lá. É isso, eu estourei o tempo. Desculpa, Reinaldo, desculpa, Josi, desculpa, pessoal, mas a palavra está com vocês. Sem problemas, professor. A fala foi excelente. Nós que agradecemos, foi uma verdadeira aula. Apesar do senhor ter dito que não seria, né, uma aula, seria mais um ensaio, de uma forma modesta, mas parabéns. Nós agradecemos a sua participação, a sua fala. Durante a fala do senhor, enquanto a gente acompanhava os comentários, a gente não viu perguntas, vimos mais manifestações. Quando o senhor levantou a boa e importante causa do bolo de rolo e o rocambole, uma luta importante, se tiver a oportunidade de ir a Recife, eu vou tomar esse cuidado. Eu queria só dar uma contribuição quando o senhor falou sobre os exemplos de tradução, né? Que aí o senhor fala sobre literácia, e aí eu me peguei lendo 1984 de George Orwell, e aí na tradução que eu li não era mais nova língua, como era nas traduções tradicionais, passou-se a utilizar nova fala. E, pelo menos academicamente falando, na UFCG a gente vê que língua e fala são duas coisas distintas, não são sinônimos. Sim. E, bom, como eu informei, não houverão perguntas durante a sua fala pelo chat. Se alguém desejar, tiver algum questionamento ou alguma contribuição, este é o momento. Pode falar, pessoal. Um de cada vez, por favor, tá? Para não haver interferência nos microfones. Nossa, que silêncio, hein, Herbert? Não é? Acho que está todo mundo ainda digerindo, deve ser alguma coisa assim, né? Isso é muito bom, eu acho que foi muito bom. Acho que foi muito bom. Queria agradecer, claro, mas agradecer pelo fato de você ter trazido aí umas inquietações que eu partilho, as quais eu partilho com você. Essa coisa do preconceito, né, linguístico, essa coisa do racismo linguístico, né, tem se discutido bastante, tem se resgatado linguistas antigos, né, como a Lélia Gonzalez, por exemplo. Então, eu acho que agradecer muito você ter trazido, porque eu acho que você mostrou a ponta do iceberg, né? Eu acho que a gente precisa puxar mais isso, trazer mais isso. Eu sei que a Angélica tem se inquietado também com isso, a gente acaba conversando um pouco. Eu acho que a gente precisa discutir não só o machismo linguístico, né, mas o racismo, etc. Eu lembro bem dessa época da professora prostituta, foi um desespero, não faz tanto tempo, né? Foi um desespero. Não faz, mas eu fico pensando como o momento que a gente está vivendo, né, se a gente não tiver cuidado com a direção nacional que a gente tem, a gente vai voltar 100 anos, né, e vai voltar a falar coisas que Eu acredito que a internet da professora tenha caído. Ela nos informou que estava utilizando 3G e talvez a internet tenha oscilado. Eu via muitas pessoas dizendo, hoje está muito chato. É errado mesmo. É que meu celular, quando toca, para tudo, né? Aí eu tenho que... precisamos logo... A minha internet não está funcionando. Eu achei muito bacana o que você trouxe. Não sei se o pessoal gostaria de falar mais disso, mas eu acho que é uma discussão necessária. Claro, tudo que você trouxe, né? Mas claro que esse ponto me chamou mais atenção. E eu queria fazer uma pergunta. Eu posso dizer que o bolo de rolo é um rock delicado? Eu posso dizer que o bolo de rolo é um rocambole delicado? Eu não ouvi o final. O bolo de rolo é um rocambole. Rocambole delicado.
Não! Ó, o rocambole, ele tem a massa grossa. Pois é, por isso que o bolo de rolo é delicado, O bolo Nossa, os pernambucanos já disseram que não. Para você ver como a nossa cultura... Eu achei... boa noite, pessoal. Eu achei interessante essa parte do bolo de rolo e do rocambole, porque eu já tive uma discussão com o João, que é outro petiano que está aqui na chamada, que ele é de Recife. E Recife não, Pernambuco. E a gente estava falando sobre isso, né? Porque eu falo rocambole para tudo. Bolo de rolo, rocambole. E ele explicou que não, porque realmente dentro da cozinha, né, da culinária, existe uma diferença técnica do bolo de rolo pro rocambole. Mas para mim, assim, eu estou acostumada culturalmente a chamar tudo de rocambole. E outra coisa que eu queria comentar também sobre essa questão das palavras, né? Que a gente vê que algumas palavras elas estão sendo até retiradas de algumas empresas, justamente por conta dessa significação, esse significado que está vindo à tona. Como, por exemplo, algumas palavras racistas, como criado mudo. Eu vi que uma empresa de imóveis, parece que o nome dela é Etna, ela retirou o criado mudo do catálogo justamente por isso. Então, a gente vê que está tendo mais explanação sobre esses significados, um movimento assim, de pessoas que estão nas redes sociais, principalmente, falando sobre essas palavras e seus significados, e as empresas e outras instituições estão reagindo a isso, né, por conta dessa manifestação. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né, das palavras. E uma coisa importante com relação a isso que você falou é o seguinte: a empresa ela tirou a palavra criado mudo do catálogo. O objeto ele continua sendo vendido, né? Mas ele usa outro nome, né? Mesa de cabeceira, ou é móvel de cabeceira, não sei. Mas a palavra, ou seja, é a palavra que carrega esse sentido negativo. É no léxico que isso é marcado. Eu queria trazer uma contribuição, se posso dizer assim, né? Que achei interessante quando o senhor trouxe o exemplo do letramento, que era um exemplo que até então eu desconhecia e que, assim, diverge do discurso do governo atual, que vende como não ideológico e produz, quer trabalhar a educação sem envolver a ideologia. E aí a gente vê, como o senhor bem ressaltou, a retirada de uma palavra, assim, que, caramba, ela é trabalhada por Magda Soares, que é uma pessoa de renome dentro dessa área, que tem propriedade, e aí a gente vê simplesmente com uma portaria ou uma simples caneta, uma assinatura, essa retirada de todo esse conhecimento adquirido, que não foi simplesmente fonte vozes na cabeça, foi trabalhado, foi fundamentado, foi estudado, investigado, e aí o quanto essas ações se divergem do discurso que é propagado. É isso aí. Exatamente. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma consideração, eu já vou para as palavras finais. Estão me ouvindo? Sim. Oi, boa noite, é Vitor, estou sem poder ligar a câmera. Aí uma amiga minha, Maria Fernanda, que está aqui, ela também está sem câmera e sem áudio, ela pediu para eu dizer a dúvida dela e tudo mais. Ela queria saber um pouco mais da reflexão entre a lexicologia e a etimologia, já que ela
pontuou que a lexicologia estuda a palavra tanto diacronicamente quanto sincronicamente, entender um pouco melhor essa demarcação e essas reflexões de estudos. Tá. A etimologia, ela busca a origem da palavra. Né? Ela é, digamos assim, uma ciência irmã da lexicologia, que ela está muito engajada em saber de onde veio aquela palavra e qual a origem inicial daquela palavra, ou quais os significados que essa palavra teve durante esse tempo todo. Então, isso é específico da etimologia. A lexicologia, ela estuda a palavra de uma maneira ampla e restrita. E aí você pode ter uma lexicologia histórica, e aí, como lexicologia histórica, ela vai beber totalmente na fonte da etimologia, tá? Só que o que acontece? Hoje, e aí eu falo, foi um estudo que eu fiz no doutorado, um levantamento, pelo menos no Brasil e na Europa, a lexicologia ela está muito engajada em entender os processos de formação das palavras. Então, ela quer saber se a palavra foi formada por derivação, por composição, de onde ela veio, no caso da etimologia. Então, a defesa que eu levantei na tese, que eu levanto ainda hoje, né, é que não adianta saber só o processo de formação, mas a gente precisa saber as implicações sociais, culturais, textuais, que foi a viés que eu dei na minha tese, eu trabalhei com análise de texto, que implicações de diferentes naturezas a formação dessas palavras tem. Tá? Então, a etimologia ela fica muito presa ali na origem, em identificar. Ela quer saber o que foi que aconteceu para se formar aquela palavra. Né? E quando a lexicologia ela vai no ramo de uma lexicologia histórica, ela também quer saber o processo de formação. E aí ela dialoga com a etimologia. Mas você tem uma lexicologia didática, que é quando a lexicologia ela é aplicada ao ensino. Você tem uma lexicologia estatística, que fala de frequência de palavras. Você tem vários ramos, quer dizer, a lexicologia, ela estuda a palavra, como você falou, tanto sincronicamente como diacronicamente, só que em várias dimensões. Só que o que eu tenho observado na pesquisa em lexicologia atualmente é que essa dimensão ela está sendo muito estrutural. Então, a lexicologia ela está se aproximando muito da morfologia nesse sentido. E ela está esquecendo a dimensão da palavra enquanto um elemento social, que tem repercussões sociais. Hoje, muito mais, a análise do discurso estuda esse tipo de coisa, né, do uso das palavras nos discursos sociais, por exemplo. Né, que discurso carrega aquela palavra? E a lexicologia não. Então, a minha proposta da tese, que eu sustento ainda, né, faz pouco tempo que eu defendi o doutorado, é buscar essa visão para a lexicologia. Não adianta eu saber só se a palavra é formada por derivação ou composição. Eu preciso saber que implicações esse processo de derivação, que implicações esse processo de composição tem na sociedade. Espero ter respondido. Perfeito, perfeito. Respondeu sim. Muito obrigado. Mais alguém? Tem tumulto? Ok, eu vou caminhar para os finais. Bom, professor, mais uma vez, eu aqui representando o PET gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, o senhor ter se disponibilizado, ter dado o seu tempo, o seu conhecimento,
bem que essa sentença aqui ficou, enfim, ter nos guiado aí, porque não se dá, né, se guia, nos ter guiado para essa reflexão. E é isso. Se Josi quiser também fazer alguma colocação, em nome dela como tutora. Eu estava escrevendo aqui no chat, mas eu já falei no início, estava agradecendo o Ricardo, pessoal, estou chamando ele de Ricardo. O que eu já falei, queria ratificar, viu? Queria agradecer muito você ter trazido aqui a contribuição, você ter trazido, partilhar um pouco aí da sua tese, das suas inquietações, muito pertinentes. Só vou reiterar uma tristeza minha, que eu já falei para você algumas vezes e vou falar hoje de novo, porque hoje eu lembrei. Por que você não seguiu pelo francês? Mas tudo bem, você está num bom caminho, você está num bom caminho e eu espero que você ainda produza muitos frutos, né? Você está iniciando agora na pós-graduação também. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer. Põe aí no chat o nome do grupo para a gente seguir no Instagram, para a gente acompanhar quando tiver as lives e tudo, porque eu acho que é importante isso que vocês estão fazendo, esse resgatar, memória, é história, e isso tem tudo a ver com essa atividade, né? É interessante porque antes os meninos diziam, não, mas língua, literatura, literatura. A gente está vivendo um momento em que a gente precisa desses espaços, né? Não está diretamente ligado, não está se falando de literatura, não está se falando diretamente. Mas qual é o texto literário que não vai tratar disso? Sim, sim. Então, não dá para pensar a literatura sem língua, assim como não dá para pensar a língua, né, sem a literatura. Então, esse par perfeito aí que é a nossa área. E por isso eu queria agradecer e aproveitar e convidar publicamente o Ricardo, não sei se ele vai assinar, hein, Ricardo? Que dia que você pode vir aqui também? Ele está aí ainda. Que dia que você pode vir aí também dar sua contribuição, matar a saudade da gente, tá certo? Bom, Ô, Josi, obrigado. Você não fuja da resposta, não precisa responder agora. Tá certo, a gente conversa. Obrigada, viu, Herbert? Obrigada a todos que estão aí, estão presentes. Vai ficar depois disponível no YouTube. E quem quiser o certificado, já deve ter deixado, né? O e-mail com o nome completo. Ainda vou passar para Reinaldo, que pediu para falar. Até mais. Isso, só reiterando, pessoal, aqueles que desejam o certificado, por favor, coloquem o nome completo e um e-mail para contato no chat, nos sigam nas nossas redes sociais e, aproveitando a divulgação para o professor também, siga a rede social do GELP. A gente vai começar o GELP em agosto com a palestra de Márcia Mendonça, a professora da Unicamp, sobre a BNCC. Inédita aí, primeira mão, pessoal. Então, boa noite, até mais, é isso? Terminamos? O pessoal